Bom dia, amores. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um encontrinho para a gente conversar sobre autoconhecimento. Espero que vocês estejam bem. Vou deixar o chat aberto aqui do lado para eu ir lendo vocês, caso vocês queiram comentar alguma coisa, caso vocês queiram até falar mesmo aqui, ergue a mãozinha aí, né, nesse coisinho do Zoom, que aí eu vejo que vocês querem conversar e abro o microfone e abro o espaço para vocês também, se quiserem, tá? Ah, eu tava lembrando que passei ontem por um perrengue aqui em casa, que eu coloquei o frango para cozinhar na panela de pressão e fui pro quarto, eu esqueci completamente do frango. Só percebi mesmo na hora que eu senti um cheiro bem forte de queimado. Fiquei, meu Deus do céu, taquei fogo na casa. E aí, realmente, tipo, a panela ficou totalmente perdida, preta, torrada, o frango também, não sei quem viu no Instagram. E eu me lembrei da minha mãe, da minha avó, assim, que quando essas coisas aconteciam, principalmente na cozinha, ou com a casa no geral, coisas quebrando, como elas ficavam super nervosas e reagiam de uma forma muito extrema. E eu, até certo tempo atrás, eu também começava e tinha esses mesmos padrões, assim, de achar que tudo era o fim do mundo, de achar que perder a panela de pressão, de ter queimado o negócio, nossa, que horrível, que idiota, por que que eu não prestei atenção? E aí vinha todo um mar de julgamentos assim. E ontem, quando eu fiz isso, primeiro eu fiquei frustrada, óbvio, mas logo em seguida eu comecei a dar tanta risada, que eu falei, gente, não pode nem assistir um filme em paz sem esquecer as coisas, que a gente vai lá e queima tudo. E eu senti dentro de mim a minha criança com medo de levar uma bronca, do mesmo jeito que eu já levei várias broncas quando eu era mais jovem, por errar, por fazer as coisas e não ser do jeito certo. E aí, quando eu mesma ri da situação, mandei a mensagem para o meu amigo que mora comigo, né, explicando o que aconteceu. Nossa, veio uma leveza. E eu me agradeci muito por conseguir rir da situação, de não levar tão a sério, né? Quebrar, perder uma panela de pressão, que são coisas que o dinheiro pode comprar, para que eu me regulasse emocionalmente e não transformasse aquilo em algo maior do que realmente era. Porque eu que decido o tamanho das coisas também, a partir da história que eu conto do que está acontecendo. Eu rindo e falando, ah, tudo bem, vamos ter que comprar outra panela, pronto, baixou o peso da situação. Eu coloquei um monte de ventilador aqui para ventilar o cheiro de fumaça da casa e era o que dava para fazer. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer, o estrago já estava feito. E tô trazendo essa história para a gente iniciar aqui, porque quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que ter uma escolha muito consciente, muito forte de escolher qual a história que a gente vai contar sobre aquela situação. E se apegar nessa história, porque se a gente conta uma história de pessimismo, de fatalismo, de tudo vai dar errado, negativo, realmente a gente vive toda a intensidade dessa negatividade. Agora, se a gente consegue rir da situação, se a gente consegue nos levar menos a sério, levar o outro menos a sério, levar o erro menos a sério, catastrofizar menos as coisas, né? E falar, tá tudo bem, é assim mesmo, inventar uma história que te ajuda a lidar com a situação, é tudo o que você precisa para que aquela ansiedade que surge consiga se regular. Então, tudo depende da história que você está deixando rodar na sua cabeça e que você está escolhendo acreditar. Porque a gente escolhe acreditar nas historinhas que passam na nossa cabeça. Parece que não, mas sim. Para você, tá, o volume tá baixo, Silvia? Vê se é o seu computador, se é o seu áudio do celular, não sei. Eu vou tentar falar mais alto também, tá? Se tiver ruim para mais alguém, me avisem, que aí eu tento resolver aqui também, tá? Mas vamos lá então, fazendo essa introdução dessa minha história para falar para vocês como eu lido hoje em dia com questões difíceis, com coisas que eu não controlo, quando eu percebi que eu errei, eu escolho aliviar a pressão, eu escolho aliviar a intensidade do meu olhar mesmo sobre a coisa. Às vezes a gente olha para as coisas com um ar muito pesado, e aí óbvio que tudo pesa, e é óbvio que vira, meu Deus, uma tempestade no que era para ser um copo d'água. Começando a falar da ansiedade, vamos falar sobre
o básico, sobre a química mesmo da ansiedade, sobre o que ela é, porque ela não é algo errado. A ansiedade, ela serve um propósito no nosso corpo, é um mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro para estar sempre atento a possíveis perigos ao nosso redor, para a gente conseguir sair correndo, se necessário, ou para a gente conseguir lutar contra esse perigo, caso seja necessário. Por isso que temos o sistema de luta ou fuga. Quando a gente ouve um barulho, quando a gente vê uma sombra passando, quando a gente acha que está sendo seguida, coisas que realmente colocam a nossa vida em perigo, ou que podem colocar a nossa vida em perigo, o nosso sistema nervoso fica em alerta, corta o fluxo sanguíneo para o nosso intestino para cortar a digestão, porque gasta bastante energia de digestão, coloca mais sangue nos nossos músculos, caso a gente precise correr, dar um tiro, né, de corrida, a gente ter sangue, ter oxigênio correndo pelos nossos músculos para a gente conseguir fazer isso. Acelera a nossa respiração, porque acelerar a respiração vai enviar mais oxigênio também para as nossas células, e envia cortisol e adrenalina para o nosso corpo. Cortisol e adrenalina são os hormônios do estresse, né, mas que fazem essa química geral se sustentar no nosso corpo pelo tempo que for necessário até a sensação de perigo abaixar. E tudo isso, né, essa tensão muscular, o cortisol, a adrenalina e o batimento cardíaco acelerado são as respostas normais que o nosso corpo tem para lidar com o perigo, para saber se vai correr, se vai ter que brigar e estar preparado para fazer isso. Só que a gente hoje em dia vê muito perigo em coisas que não fazem mais tanto sentido, que é a apresentação de um trabalho, falar com alguém, atender um telefone, ansiosa no trabalho, né? Se eu vou mudar de trabalho, se eu não vou, no meu relacionamento, quando eu tenho que ter uma conversa difícil ou não. E a gente começa a interpretar essas situações do dia a dia como situações perigosas, e o nosso cérebro vai lá e ativa as mesmas coisas para situações que não são de vida ou morte, que não são de luta ou fuga. E a gente tem que começar a explicar para o nosso corpo que a gente pode relaxar, que a gente consegue lidar com as dificuldades do dia de uma forma bem menos catastrófica, fatalista, né? Então é realmente uma reeducação da nossa perspectiva de como a gente escolhe olhar para as coisas, porque esse sistema ele vai ser ativado se a gente disser para ele se ativar. Ele só está desregulado nesse momento. Só está desregulado porque a gente não está conseguindo passar uma mensagem diferente. Mas assim que a gente conseguir, que é o que eu quero trazer aqui hoje, vocês vão ter já ferramentas para conseguir desativar o seu sistema, que é o sistema simpático, né? Vamos falar em termos de biologia, é o sistema simpático do nosso sistema nervoso que está fazendo todo esse estresse correr solto no nosso corpo. E não é bom também porque se você tem cortisol e adrenalina correndo solto no seu corpo o tempo todo, você fica com o sistema imunológico abaixa, né? Seu sistema imunológico, você fica com uma sensação constante de cansaço porque seus músculos estão tensionados o tempo todo. Então não há um relaxamento. E aí parece que você está cansada, mesmo sem estar realmente cansada, mesmo sem ter feito muita coisa. Mas se você fica tensionando o tempo todo sem nem perceber, os seus músculos estão lá cansados, porque eles estão trabalhando, né? E aí tem toda uma parte que faz sentido a gente brigar com essa ansiedade justamente pela nossa saúde, porque muita gente fica doente a partir do estresse, né? Não só o burnout, não só todas essas questões maiores, mas às vezes uma gripe que você pode evitar porque você está com o seu sistema nervoso regulado, sabe? Coisas bem básicas que às vezes você não sabe da onde que vem e vem do estresse, né? Então, primeiro de tudo, a ansiedade ela é normal, a gente só tem que colocar ela no devido lugar. E quando ela quiser surgir em outras situações da vida, a gente vai falar: aqui você não precisa. Obrigado por surgir, por me mostrar que tem algo aqui. Às vezes, quando a gente vai fazer algo novo, a ansiedade vem porque nosso sistema, né, não sabe o que vai acontecer, então fica atento para qualquer perigo. Mas se é algo novo no trabalho, se é algo novo num relacionamento, se eu estou indo num restaurante novo, estou indo num evento e decidi ir sozinha, tudo isso é novo. Mas não é uma situação de vida ou morte. Então,
O cérebro vai ativar todas essas respostas químicas e você vai falar: calma, aqui você não precisa existir, eu não estou em perigo, eu não estou em real perigo. E a gente vai aprender a fazer essa conversa interna para falar: desliga, meu amor, não precisa ligar aqui, não estou em perigo real. E essa mensagem tem que ser repetida. Repetição é sempre a chave, né? Para quem já está vindo nos encontros, que esse já é o terceiro, né? Terceiro ou quarto, eu sempre falo isso. A repetição é o que vai ajudar a mudar o seu padrão de comportamento, porque você já veio repetindo uma única forma e agora você vai ter que repetir uma nova forma para mudar isso. Então, tá bom. A ansiedade é um sinal do seu corpo. Ela é um sinal, tá te mandando uma mensagem para você prestar atenção. E geralmente essa mensagem tá falando assim, olha, não tô me sentindo segura. É essa a mensagem. E aí o que que você tem que aprender a dizer de volta? Eu te trago segurança então. O seu corpo, às vezes a sua criança interior, às vezes alguma outra persona dentro de você, alguma outra parte sua, não se sente segura ao fazer algo novo. Por exemplo, ir sozinha no rolê, falar em público, que quer que seja. Então vai vir a ansiedade para falar, isso é novo, não me sinto segura. Me ajuda, me ajuda. E aí você sabendo que é essa a mensagem que o seu interior está te dizendo, você vai começar a pensar, tá, como que eu trago segurança para mim aqui nessa situação, para diminuir a minha ansiedade? Porque tudo que a ansiedade precisa é se sentir segura no seu corpo. Essa parte sua que tá te mandando essa mensagem só tá falando assim: eu preciso de segurança. Eu preciso que você me ajude a relaxar. Eu preciso que você me ajude a me sentir segura. Ai, Camila, mas como que eu faço isso? Já, já. Vamos fazer uma prática que a gente já vem repetindo nos outros encontros também, que vocês vão ver que ajuda muito, tá? Mas pensa assim, é só o seu corpo pedindo por segurança. E você é capaz de se dar segurança. Porque existem várias personalidades dentro de você e uma delas é a adulta consciente. A adulta que já passou por um monte de coisa, que tem um histórico de superação, de capacidade, de que fez um monte de coisa já, então tem uma memória aí de tantas coisas que já conseguiu fazer que deram certo, que você tem que se agarrar à sua própria história para falar: ei, olha só como já deu certo várias vezes. Olha só como eu já fiz várias coisas novas e tô viva, então não morri, então essas situações novas não são realmente questões de vida ou morte. E eu consigo passar essa segurança para mim mesmo. Consigo me diferenciar da parte que está ansiosa, ver ela pelo que ela é, que é uma parte minha insegura, que está se sentindo fragilizada, e eu, adulta, consciente, regulada emocionalmente, consigo ir lá e dar um colo, dar um abraço, dar um carinho nessa parte que está insegura e falar: tá tudo bem, vamos juntos, eu te dou a mão, te prometo que vai dar tudo certo, eu te prometo que nada de ruim vai acontecer. Óbvio que essa voz aqui da ansiedade, ela é muito forte, ela é muito alta. E você vai ter que aprender a erguer a voz para ela, para conseguir dar essa regulada, tá? É prática também, não tem problema nenhum se de primeira você fazer o exercício que a gente vai fazer aqui e não sentir que conseguiu eliminar a ansiedade. Não é sobre isso também, porque a prática vai levar você à sua própria perfeição. E você vai entender quais as melhores formas de se dar colo, de se regular emocionalmente. Fechou? Tá fazendo sentido até aqui? Vamos falando comigo aí no chat que eu tô de olho aqui, tá? Eu vi que a Lauana falou que selecionar os pensamentos e questionar os que são catastróficos é importante na hora de lidar com a nossa ansiedade. Aí eu vou falar de algumas coisas físicas que ajudam a gente a, na hora que tá sentindo ansiedade, tocar em partes do corpo que vão ajudar a gente a automaticamente já ativar o nosso sistema parasimpático. O sistema simpático é o sistema de luta ou fuga. É o sistema do nosso cérebro que vai lá e fala: perigo, tem algo novo aqui, vamos ficar atento, tensiona tudo, joga cortisol no corpo, joga lá adrenalina no corpo, tá, se instaurou a ansiedade. Agora, o sistema parasimpático é o contraponto dele, que vai relaxar os músculos, que vai abaixar a frequência cardíaca, que vai enviar o comando para o corpo liberar serotonina e ocitocina, que são os hormônios do bem-estar, quando você consegue relaxar.
A gente precisa aprender a ativar esse sistema parasimpático, tá? Algumas formas. Respiração ativa. Respirar em quatro e soltar em quatro. Respirar em quatro, vamos fazer comigo? E soltar em quatro. E mais uma vez, respirar em quatro e soltar em quatro. Isso aqui, ó, isso é uma droga lícita. Porque eu respirar profundamente, fazer esse ciclo algumas vezes, isso já me relaxa, já me deixa num outro estado. Porque também já está bem ativado esse processo, que eu coloco toda a minha presença aqui e falo, vamos respirar. E na hora de soltar o ar, eu já baixo o ombro e falo, vamos soltar esses ombros, vamos soltar esse músculo. É de graça, está disponível para você a qualquer momento. 4, 5 ciclos de respiração profunda já muda a sua química corporal, porque isso ativa o seu sistema parasimpático, libera ocitocina, libera serotonina, e você consegue dar uma leve regulada para ser o primeiro passo para depois você ir no cerne da sua ansiedade. Mas ali você já consegue falar, calma, a respiração ativa tira um pouco do foco dos nossos pensamentos e faz e obriga mesmo a nossa atenção a vir para a respiração, para a contagem, porque você vai contar internamente e vai soltar e contar também. Então, o seu pensamento ele não consegue se dividir em tantas partes assim. Se você se obriga a contar, se você se obriga a respirar, isso já tira um pouco do seu foco da catástrofe, do que vai dar errado. Meu Deus do céu, tá bom? Bota aí no seu hall de ferramentas, respiração ativa. É muito fácil, é de graça, não precisa de ninguém. Você consegue se regular. Confia. Segunda coisa que você pode fazer, massagear o seu pescoço. Aqui do lado, aqui atrás, mexer assim. Por dentro você pode massagear fazendo bem um O com a boca e fazer e sentir vibrar o seu pescoço por dentro. E vai massageando por fora, porque aqui, ó, dos dois lados, eu acho, não tenho certeza agora, passa o nervo vago. E o nervo vago, ele faz parte do nosso sistema parasimpático. E quando ele é ativado, seja pela massagem do lado de fora ou pelo do lado de dentro, quando ele vibra, ele é ativado. E ele também manda um sinal para o nosso sistema nervoso de relaxamento. É igual quando alguém vem e relaxa aqui, né? Vem massagear o seu pescoço, você já desmonta. É o sistema nervoso sendo, o sistema parasimpático sendo ativado através do nervo vago, tá? Então, fazer essa massagem aqui, respirar fundo, vibrar a garganta, já vai te tirar um pouco do fluxo de pensamentos ansiosos, tá bom? Uma outra coisa que eu acho que é importantíssima também. Ah, antes disso, mais uma coisa física, que é alongamento. Já que a ansiedade fez você tensionar tudo, você pode ativamente relaxar, né, fazendo um alongamento do braço. Se você está de pé, você pode tentar tocar os seus dedos dos pés e fazer esse alongamento da parte posterior da sua perna. Qualquer alongamento que você fizer, fazer aqui em cima. E respira fundo enquanto você faz, tudo isso vai te ajudar a lidar fisicamente com a sua ansiedade. Estou falando das partes fisiológicas, porque é importante saber que elas andam juntas. Você consegue liberar a sua ansiedade mexendo o seu corpo e cuidando dos seus pensamentos, que é agora a segunda parte. A segunda parte é que você tem que começar a olhar para esses pensamentos como hipóteses. É olhar e pensar. Que interessante que eu tô pensando isso. Ai, vai dar tudo errado. E aí vai todo mundo rir da sua cara. E não sei quem vai te julgar. Ai, que interessante que eu tô pensando isso. Isso é uma hipótese, né? Porque
Não há provas ainda que isso aconteceu. E eu sempre olho para os meus pensamentos e penso, que interessante que eu estou pensando isso. Vamos ver se isso é real? Vamos ver se isso se concretiza? Que eu também já tenho um certo grau de confiança para questionar e falar, vamos ver se é real mesmo? Porque quando você olha como uma hipótese e não como a verdade absoluta das coisas, você já tira um peso daquilo também. Porque geralmente a gente ouve os nossos pensamentos ansiosos e pensa o quê? Ai, meu Deus, é verdade. Ai, e aí vai acontecer tal coisa. Nossa, e aí eu vou errar. Nossa, e aí vai ser o fim do mundo. Sendo que, quem disse que você vai errar? Quem disse que é isso mesmo que vai acontecer? Da onde? Você foi lá no futuro? Você conseguiu visitar o futuro e trouxe essas informações para você, baseado em fatos? Não. Então é uma hipótese. Então vamos trabalhar como cientistas de nós mesmas, pesquisadoras de nós mesmas, botar o nosso jalequinho, botar o nosso óculosinho de pesquisa e falar para nossa mente: que interessante essa hipótese. Vamos colocar ela em prática? Dá a mão aqui para mim? Vamos lá? E ver se é isso mesmo? Se for isso mesmo que acontecer, eu vou começar a acreditar em você um pouquinho mais. Se não for isso que acontecer, eu vou parar de acreditar tanto assim em você. E isso tem que ter coragem para ir lá e agir mesmo com esse medinho, mesmo com essa ansiedade. Dá para fazer com coisas pequenas, né? Mas quando você faz isso, você está se explicando de uma forma muito simples que os seus pensamentos não são donos da verdade, né, absoluta da vida. E quando você vai lá e consegue agir e ver na ação que aqueles pensamentos não eram reais, nossa, realmente não aconteceu o que eu achei que ia acontecer, não aconteceu o que os meus pensamentos estavam falando que ia acontecer, você tem provas físicas de que os seus pensamentos não são verdade. E quanto mais você vai agindo e falando, nossa, não aconteceu de novo o que a minha ansiedade falou que ia acontecer, e vai se permitindo, vai se permitindo, vai se permitindo, você consegue angariar provas contra a sua ansiedade, para colocar ela no devido lugar dela. E isso é muito importante, porque se você não tem provas contra as vozes da sua cabeça, elas conseguem te dominar. Então tem que ter também uma coragem sua de testar. Ai, tô com medo de errar. Tem muitas, eu anotei aqui, né, o que muitas pessoas falaram no grupo. Tem muita dramatização na nossa mente de cenários pessimistas, catastróficos, né? Muito medo de não dar conta, muito medo de errar e muito sofrimento por antecedência, justamente por achar que é tudo isso de ruim que vai acontecer. E, gente, é interessante porque a nossa mente ansiosa, ela vai até certo ponto. Ela vai até o momento do erro, mas e depois o que acontece? O que acontece depois do erro? O que acontece depois que você não dá conta? O que acontece depois que você cai? Você não levanta? Você não aprende com o erro? Você não ganha um novo nível de consciência a partir do erro? Você não aprende coisas novas quando você vê que, nossa, achei que eu ia dar conta, não dei. Por que que eu não dei conta? Ah, porque faltou tal e tal coisa. A experiência em si te dá novas ferramentas para você conseguir dar conta na segunda vez ou na terceira vez que você for tentar fazer aquilo. Você errou de primeira, talvez, mas aí você, na experiência de errar, também você ganha as ferramentas e as informações que você precisa para acertar numa próxima vez. Que aí você fala, nossa, eu errei porque, ó, não levei em conta tal coisa, não levei em conta tal coisa, mas na próxima vez, então, agora eu vou levar em conta essas coisas que eu deixei passar batido e vou acertar. Tem um exemplo muito bom que eu passei semana passada. Eu caí num golpe muito bobo, mas que na hora fez sentido. Eu estava esperando uma compra dos Estados Unidos. Na verdade, o meu ex tá para me mandar umas coisas minhas que ficaram lá na casa dele. E ele falou que ia mandar no sábado. Aí na quarta da semana seguinte, ou na quinta, eu recebi uma mensagem no WhatsApp do que, né, um número que se passava por uma empresa de envio internacional, tinha o meu endereço, tinha o meu número, então eu achei que era muito real, era muito oficial, não achei que era golpe. E eles me deram um link de pagamento para eu liberar a taxa, pagar a taxa alfandegária lá para eu receber o meu produto.
Como o meu ex tinha falado que ia me enviar um negócio ali no sábado. Na quinta ou na quarta, eu recebi esse número, essa mensagem. Eu falei, ah, deve ser disso. Nem questionei, nem fui perguntar para o meu ex. Só fui lá e paguei a taxa. Aí eu fui mandar mensagem para o meu ex e falei para ele, ah, eu recebi uma mensagem falando que o negócio já chegou aqui em São Paulo, muito obrigado. E aí ele, mas não é meu, porque eu não enviei, não consegui enviar no sábado. Aí eu falei, ah, pronto, caí no golpe. Porque eu não estava esperando mais nada. E aí, realmente, depois o número sumiu, né? Bloqueou o meu contato. E o próprio site onde eles pediram para eu fazer o pagamento, que foi por Pix, né? Eu também não tinha pensado nisso, sumiu. Tudo sumiu. Aí eu falei, beleza, caí num golpe. Ao invés de eu ficar me flagelando, ao invés de eu ficar me maltratando por ter errado, eu olhei para aquilo e falei, deixa eu aprender com isso. O que que eu deixei passar despercebido? Eu poderia ter conversado com meu ex primeiro para confirmar, mas eu fui muito confiante que ele não tinha falado nada para mim, então eu tinha achado que ele tinha mesmo enviado. Eu poderia ter pesquisado sobre essa empresa no Google para ver quem que era. Eu poderia ter esperado um pouco, porque eu fui muito rápida para fazer essa transação financeira também. E ali eu colhi três aprendizados muito fortes. Também descobri que taxa alfandegária não tem essa pressa para ser pago, porque tinham me mandado uma mensagem que se eu não pagasse em tantos dias, eu não ia receber o negócio. Aí eu guardei várias informações novas sobre essa situação e entendi que o que o meu ex me mandar vai demorar semanas, não vai demorar só 3, 4 dias úteis. Enfim, passei pelo golpe, não sofri e guardei todas essas informações para não cair nisso no futuro. E aí a gente tem um medo de errar, achando que a vida vai acabar no erro. Minha vida não acabou no erro, a vida continua seguindo. E que pena, assim, que perdi um dinheiro ali, mas foi um dinheiro muito, foi pouco, né? E tudo bem. Às vezes a vida é isso. Às vezes a gente cai da bicicleta, às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai num golpe e perde dinheiro. Mas a vida continua. E o que que eu faço a partir desse erro? Eu me sinto uma inútil, uma burra, uma idiota? Ou eu falo, tá, tô passível, né, de sofrer essas coisas, porque tem pessoas muito inteligentes que estão usando sua inteligência para gerar golpes, e eu caí. Mas a partir de agora eu não caio mais, porque vou me proteger de todas as formas aqui para que isso não aconteça de novo. A mesma coisa com os relacionamentos. Ai, medo de sofrer no relacionamento. Qualquer um pode sofrer. Mas aí o que que você vai fazer? Ai, medo de cair na lábia de alguém que joga love bombing, que vai ser legal no início, mas depois vai me largar. Estamos passíveis mesmo de sofrer essas situações, de viver essas situações desconfortáveis, mas a vida não vai acabar ali. A vida vai continuar depois, e a partir de cada experiência que você tem, você ganha novas informações para carregar com você para o resto da vida, para ir ficando cada vez mais capaz, cada vez mais inteligente, cada vez mais consciente, cada vez mais forte. Se você se para aqui, antes de começar o processo, se você se para aqui porque você não quer errar, você vai sempre ficar só aqui. A pessoa, a Camila, que vai e erra, já é mais expandida, já é mais inteligente do que a Camila que nem se permitiu errar. Porque a Camila que fez a experiência e errou, ela tem dentro de si toda a vivência da experiência, a vivência do erro, sim, que é ruim, mas tudo bem, pelo menos eu vivi a coisa. E, para além do erro, ela tem novas informações aqui que já diferenciam ela da Camila que nem fez. A Camila que tá parada aqui, paralisada, porque tá com medo de errar, é a Camila mais pobre de informação. A Camila que errou e tá seguindo é uma Camila rica de informação. Isso é muito importante colocar na mente de vocês. O erro faz parte, errar faz parte, cair faz parte, passar por situações desconfortáveis faz parte. Sofrer por antecedência, porque você vai passar por algum momento por alguma situação ruim, para mim, assim, é muito infantil. É uma pessoa que fica antecipando algo que é da vida. Então, você vai se explicando isso, tipo, faz parte errar, tá tudo bem eu errar. Eu vou aprender com aquele erro. A vida vai seguir. A minha vida não vai acabar naquele erro. Você vai tirando o peso desse erro,
tirando o peso que a sua mente ansiosa está colocando ali, falando que é uma catástrofe, que é a pior coisa que pode acontecer com você. Não é. Na verdade, é bom que você erre. Na verdade, quanto mais você erra, mais informações você absorve da vida, mais inteligente você fica. Ou você acha que a sua inteligência e a expansão da sua consciência vai vir como? Quem só acerta está se mantendo igual, porque não está adicionando nenhuma informação nova. Quem só acerta não se transforma. É quem erra que se transforma, é quem passa por situações desconfortáveis e ruins que se transforma. E fica cada vez mais complexo, né? Como um ser humano mesmo. Então, acho que isso é importante falar também. É importante a gente ter essa noção de que errar faz parte. As coisas não darem certo faz parte. Querer fugir disso, ou ficar com medo de viver isso, é infantil. Achar que a vida é só coisas boas. Achar que você pode se proteger das coisas difíceis da vida. Não faz sentido hoje em dia pra mim, né? Falo assim, nossa, o bom e o ruim fazem parte de ser um ser humano nessa terra. Viver a alegria e viver a tristeza. E quando eu vivo a tristeza, eu consigo celebrar muito mais quando a alegria vem. Se eu tenho só alegria, alegria, alegria o tempo todo, tem uma hora que eu nem sei mais o que que é realmente alegria. Tem uma hora que eu nem dou mais valor para isso. Porque se é sempre o mesmo, aquilo não tem nenhum contraste, não tem nenhuma outra referência, aí eu não tenho mais como saber, né, se eu tô alegre mesmo, se é só isso que eu vivo, se esse é sempre o meu estado. Então tem várias formas de olhar para isso. Faz sentido para vocês? Me contem aqui. Porque agora eu quero trazer o último ponto desse encontro, que é aquela meditação gostosa que a gente faz, que é aquele encontro com nós mesmos, com a nossa parte que está insegura, com a nossa parte que tem esse medo, com a nossa parte que não se sente segura para passar pelo desconforto, que é nada mais, nada menos que a nossa criança interior pedindo um colo, pedindo pela presença da adulta consciente, da adulta que vai proteger ela, da adulta que vai prometer para ela que não vai acontecer nenhum mal com ela. E que a adulta tá ali, cuidando dela, dando a mão para ela, para vocês atravessarem esse desconforto, esse desconhecido juntos. É só isso que o nosso interior ansioso precisa. Nossa ansiedade precisa de um espaço seguro para se manifestar. E você é capaz de criar esse espaço seguro para que então essa ansiedade suma e você consiga caminhar. Que bom, Lauana, que bom, Paula, que está fazendo sentido. Então, vocês estão prontas para fazer a meditação? Porque agora vai ser uns 15, 10, 15 minutinhos para a gente meditar e fazer esse encontro e passar essa mensagem para nossa parte ansiosa de que ela precisa confiar na parte adulta e confiar que a parte adulta dá conta, assim, de proteger ela para fazer esse, né, essa passagem aí pelos erros da vida. Bora lá, então. Não tem um jeito certo, não tem um jeito errado de fazer esse exercício. Se você conseguir visualizar, ótimo. Se você não conseguir visualizar, não tem problema nenhum. Só vai seguindo a minha voz, vai fazendo a respiração, vai fazendo o relaxamento. Eu quero que vocês pensem, antes da gente começar a meditação, qual é a situação nesse momento que está te trazendo ansiedade? Ou qual é a sensação quando você pensa na sua ansiedade? Porque a gente vai trabalhar com essa sensação e vai materializar ela numa imagem durante a visualização da meditação. Então, cada um aí faz esse momento só de pensar, nossa, com o que que eu ando ansiosa ultimamente? O que que tá me dando medo? O que que tá fazendo eu sofrer por antecedência? E guarda isso, que é o que a gente vai usar, tá? Então, bora lá, encontrem um espaço aí tranquilo, confortável. Se vocês quiserem, vocês podem deitar, sentar, o que fizer mais sentido. Começa a respirar fundo pelo nariz, daquele jeitinho, né? Respirando em quatro e soltando em quatro. Respira fundo e solta o ar. Já sente o relaxamento vindo. Respira fundo
E solta o ar. Continua nesse fluxo, um ritmo que fizer sentido para você. Começa a relaxar o seu corpo lá do topo da cabeça. Relaxa a testa, sobrancelhas, olhos, nariz, bochechas, boca, orelhas. Relaxa a língua dentro da boca. Relaxa o maxilar. Relaxa o pescoço, os ombros, os braços, as mãos, até os dedos das mãos. E vai relaxando o peito, a barriga, as costas, a lombar, o quadril. Relaxa até as suas partes íntimas. Às vezes elas estão tensionadas também. Relaxa as coxas, panturrilhas, pés, até os dedos dos pés. Sente esse corpo relaxado. Aqui você já está fazendo um processo muito forte de regulação emocional, de presença, de autocuidado. E traz toda a sua atenção para o espaço do seu coração, esse portal que te transporta para dentro de você. E no meio do seu coração você acessa o portal e vai caminhando para dentro. Um passo na frente do outro, um passo na frente do outro, até você chegar no seu interior mais íntimo, nesse espaço emocional que só você consegue acessar, mais ninguém. Nesse espaço que guarda todas as suas emoções, suas memórias e todas as suas versões. E percebe como é esse espaço, quais as cores, texturas, objetos que preenchem esse espaço. Percebe a sensação de visitar você mesmo, visitar o seu interior, se familiarizar com esse espaço que existe dentro de você. E aqui agora a gente vai convidar essa nossa parte ansiosa, medrosa, que está pedindo por segurança. A gente vai convidar ela a aparecer para conversar, para a gente ouvir ela. E percebe se o seu medo se materializa em alguma versão sua ou se é só uma sensação mesmo que vem, não tem certo e errado, como eu já disse. E você vai passar a mensagem para o seu medo e falar: Oi, esse espaço aqui é para você. Eu quero te ouvir. Eu não vou te julgar. Me diz o que você precisa para se sentir melhor. E ouve, vê se há uma conexão, vê se essa sua parte consegue falar alguma coisa.
Tudo bem se você ouvir, tudo bem se ela não quiser falar, mas você vai passar uma mensagem para ela. Você pode dizer: eu tô aqui para te proteger. Eu sou a adulta responsável por você agora. E eu te vejo, eu percebo o seu medo e quero te provar que você não precisa mais sentir medo comigo, porque eu te protejo. Eu sei cuidar de você. Mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente caia, eu te ajudo a levantar. E eu não vou rir de você se você errar. Eu não vou te julgar se você errar. Eu não vou te castigar se você errar. Eu vou te dar muito amor. Vou te dar um abraço. Vou te pegar no colo e te ajudar a atravessar. A gente pode fazer essa travessia juntas? Se você sentir de falar mais alguma mensagem que traga segurança para você, esse é o momento. Se você sentir que quer só abraçar e estar presente ali com a sua versão, tá tudo bem também. Vou te dar uns minutinhos, uns segundinhos para fazer isso. E aos poucos, você fica aí com você, se mantendo calma, sendo a sua própria protetora, mas também vem voltando para aqui e para agora, respirando fundo, até abrir os olhos. E eu quero ver a carinha de vocês, ou ouvir de vocês, ou quero ver se alguém escreve aqui no chat como que tá se sentindo. Que bom, Paula. Oi, Caroline, tô vendo seu rostinho. Foi ótimo, tô mais leve, que bom, Camila. Esse encontro com a nossa parte ansiosa, que na verdade é a nossa parte medrosa, ele é muito importante, porque não somos nós agora, do presente, que estamos com medo. É alguma parte lá do passado que não se sentiu segura, não se sentiu cuidada, não se sentiu respeitada, não se sentiu acolhida e tá se sentindo assim, largada ao léu. Tá sentindo que tá tendo que fazer tudo sozinha. E aí a nossa criança não dá conta de fazer tudo sozinha. Ela não tem poder de ação.
E na época ela percebeu isso, que havia limitações ali para o que ela podia fazer, porque ela dependia de um adulto para cuidar dela. E muitas vezes os adultos falharam em nos acolher, falharam em nos passar segurança, falharam em nos passar essa sensação de que tá tudo bem, de que vamos sim, mas vamos errar, mas vamos levantar. E tô aqui, você tem um lar seguro, você tem com quem contar. Muitas das nossas crianças, eu acho assim, todo mundo passou por algum momento em que se sentiu desamparada, mesmo dentro de lares muito seguros, mesmo dentro de famílias amorosas. Porque, pensa, quando você é criança, bem bebê, você ainda não tem a comunicação, você ainda não sabe explicar para um adulto o que você realmente precisa. Você tem uma sensação, uma angústia, alguma coisa ali. Mas às vezes a criança, antes mesmo de falar, vai saber só chorar. Às vezes ali o adulto não sabe dar conta da necessidade dela. E ela se guarda aquela memória de desamparo ou de que não consegue ser acolhida. Quando a criança começa a falar também, porque ainda assim é uma criança, está aprendendo a se comunicar. Às vezes vai falar de um jeito que o adulto não dá conta de entender, e o adulto vai cortar, e o adulto vai falar para ficar quieto, vai falar para parar de chorar, e ali a criança também sente que não pode e não tem com quem contar. A gente tem várias dessas memórias e experiências de desamparo, de não ter a sensação de segurança. Hoje em dia, quem vai fazer isso? Nós por nós mesmos. Nós fazemos isso o tempo todo, quando a gente sabe que é isso que é o que se requer. Eu posso passar segurança para mim uma vez, duas, três, quatro, quantas vezes for necessárias, até que a criança que vive aqui dentro falar: Nossa, sim, a Camila já me protegeu tantas vezes, já cuidou de mim tantas vezes, eu posso confiar nela, eu posso relaxar. Eu posso acreditar agora que a Camila adulta me protege. Eu posso acreditar de verdade que essa adulta aí, que está levando a vida, está me levando em consideração, está levando a minha necessidade em consideração, está me ouvindo e essa sensação de confiança se instaura. Não é do dia para a noite, não é só uma vez aqui fazendo, mas é repetindo esse processo quantas vezes forem necessárias. Que cada uma é cada uma. Eu levei um tempo, levei anos até trazer essa sensação de real, assim, de segurança, de confiar que eu posso fazer qualquer coisa que eu me protejo, eu me cuido, eu sei como levantar. Eu sei como levantar minha criança, dar colo para ela, cuidar do ferimento dela e continuamos. Sem que isso seja a pior coisa do mundo. Então, para cada uma de vocês, vai ser o tempo específico de cada uma de vocês. Mas percebe a sensação que traz, esse exercício traz. Dá uma sensação de, ai, saiu um pezinho. Nossa, consegui relaxar. Nossa, entendi que eu me dou segurança. Vi realmente que se eu falar coisas positivas para mim e falar que eu me cuido, alguma parte de mim relaxa. Alguma parte de mim entra em regulação aqui, ó, e para de gritar. Então, o que aconteceria se eu fizesse isso várias e várias vezes? O que que pode acontecer a longo prazo se esse for o meu estado de sempre? Se for sempre assim que eu lidar com a minha ansiedade, ao invés de eu tentar resolver, ao invés de eu tentar logicamente, racionalmente racionalizar comigo mesmo. Como que eu racionalizo com uma criança? Não dá. Às vezes a gente está na vida adulta tentando racionalizar com o medo, achando que o medo é essa consciência adulta, mas é uma consciência infantil. Aí eu vou falar um monte aqui das coisas lógicas. Ah, mas não faz sentido por causa disso, não faz sentido por causa daquilo. Ah, eu sei que não faz sentido ter esse medo. Tudo bem, para sua criança faz sentido ainda, porque ela não está se sentindo segura. Então não é aqui no racional que vai se resolver. Vai ser lá no seu interior, com essa voz amorosa. O amor salva. Basicamente, essa é a minha constatação sempre. Quanto mais amor você conseguir se enviar, quanto mais paciência e compreensão você conseguir se enviar, mais você consegue cuidar da sua ansiedade e desses medos, dessa sensação de incapacidade, de não dar conta, de desamparo, que tá tudo aí dentro da gente. Falo por experiência própria, porque eu ainda tenho. O que muda hoje em dia é que eu consigo vir com muito amor e afeto a amenizar essa sensação para eu conseguir continuar andando. Sinto ansiedade? Sinto. Tenho meus medos? Tenho. Estou fazendo coisas novas o tempo todo, então óbvio que o medo vai vir, a ansiedade vai vir.
mas eu já tenho as ferramentas e eu já entendi como fazer para que isso não me domine, para que isso me paralise. E aí eu vou caminhando com o medo mesmo, mas sabendo que o medo é só a minha criancinha, que eu tô dando a mão para ela e falando: "Vamos junto, meu amor. Eu te prometo que a gente vai junta. Você tá segura aqui comigo? Vem que mamãe cuida." E aí a criança vem. Ela não te paralisa, ela não fica te puxando para trás e falando: "Não vamos não. Não, é melhor não ir, vai dar ruim." Você é a adulta. É você que tem o poder de ação agora e você consegue sim puxar, convencer as suas partes muito carinhosamente a virem com você. Porque enquanto você não faz isso, todas as outras partes suas inconscientes conseguem te dominar e te paralisar. A hora que você consegue ir lá na lábia, no afeto, convencer elas, aí o jogo muda. O poder passa da mão do seu inconsciente para você, consciente. Fechou? Eu vi aqui que veio choro forte para algumas pessoas, que veio pessoas aqui, ó, que sentiram a leveza. Foi bom conversar com elas, o coração tá tranquilo, que bom. Isso, olha, deixa eu ler o da Silvia aqui, ó. Descobriu que não tem ansiedade patológica, mas sim pensamentos em teia porque me obriguei a viver o que não era bom para mim. É, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada também por compartilhar. Às vezes é só isso que a gente precisa, um pouco de acalanto, um pouco de acolhimento. Nem sempre, né, as coisas são tão patológicas assim quanto a ciência acha, mas tudo é válido, né? Todos os tipos de autocuidado que a gente pode fazer com medicamento, com ciência, com a meditação, né, as terapias holísticas, esse é um combo que vai ajudar a gente sempre. É isso, se mais alguém quiser falar, esse é o momento, se não acabamos. Vocês estão bem? Obrigada também, Camila. Obrigada, Caroline, Marjorie, Paula, Gabriele, Lauana. Que bom que vocês estão bem. Agradeço muito a presença de vocês aqui também. Eu vejo rostinhos conhecidos, fico feliz que vocês estão constantes nessa caminhada aqui comigo. Então, que bom, Caroline, que te ajudou. Obrigada, Natália. É isso, amores. Um ótimo fim de semana para nós. E guarda esse exercício sempre que for preciso. Vai conversar com a sua ansiedade. Vai passar você mesma a sensação de segurança que você está buscando. Você percebeu que você é capaz. É só praticar a partir de agora. Fechou? Um beijo para todas vocês e até a próxima. Tchau, tchau.